Eu não poderia deixar de iniciar minha fala, presidenta, já que está se mencionando tanto a questão aqui de partido político fez isso, partido político fez aquilo. Há 2 semanas atrás, secretária, eu participei de uma mesa de debates, onde estava presente do meu partido, o governador Flávio Dino, do Maranhão. Relatei isso aqui em recente audiência pública, e o governador dizia o seguinte, nessa mesa de debates, que no primeiro ano de governo dele houve uma sobra de recursos, e aí a secretária de Planejamento chega para ele e diz assim, governador, nós vamos realizar o sonho da população de São Luís do Maranhão. Nós temos recursos hoje para fazer o metrô, a obra do metrô de São Luís do Maranhão. E ele vira para essa secretária, mineira, diga-se de passagem, e diz assim, não, se é tanto, nós não vamos construir o metrô, nós vamos aumentar o salário dos professores. E aí ele dizia para mim assim, professor Cleiton, não é o ideal, não, porque eu ainda sonho mais para os professores. Porque os professores hoje do Maranhão estão com um salário de R$ 6.500 líquido. Mas ainda vamos chegar naquilo que o professor merece. Estou dizendo isso, secretária, porque eu tenho ouvido aqui essa questão do governo que paga o 13º. Eu quero parabenizar o governo por pagar o 13º, do governo que colocou o salário em dia do servidor, mas é bom lembrar que isso nada mais é do que obrigação. Se os outros governos não o fizeram, eles estão completamente errados. Se o governo anterior não fez, ele cometeu crime contra o servidor e contra a classe dos professores. Mas eu estou dizendo isso, secretária, para fazer aqui uma reflexão, porque eu acho que a senhora e o governador têm uma oportunidade ímpar na história da condução da educação desse Estado. Ímpar porque nós estamos falando de recursos do Fundeb que aumentaram consideravelmente por conta da emenda 108, e, dicas de passagem, nós temos que parabenizar o Congresso Nacional. A professora Dorinha, que, à frente da Comissão de Educação, tive a oportunidade de trabalhar com ela, enquanto secretária do Estado do Tocantins, porque nessa questão do rateio do Fundeb, havia uma grande dúvida que pairava sobre essa casa, sobre as câmaras de vereadores, se esse recurso que assobra poderia estar vinculada nesse rateio à questão de um abono ou até mesmo da questão de um aumento salarial para os professores. Aí o Tribunal de Contas do Estado vai dizer o seguinte, que a PLC 173, que impedia, porventura, que isso acontecesse, não pode estar acima da Constituição Federal. Nós ouvimos, inclusive, de um conselheiro do Tribunal de Contas, na última segunda-feira, que, se os gestores públicos entenderem que pode dar aumento exclusivamente para os profissionais de educação, isso é possível, é entendimento do Tribunal de Contas do Estado. Estou dizendo isso porque acho que o carro da história passa na sua frente. Passa na frente do governador. E aqui, às vezes que a gente faz algum tipo de crítica, algum tipo de ponderação, não é para desidratar governo nenhum, pelo contrário, todas as minhas críticas, e eu torço para que esse Estado dê certo. A gente sabe de todas as questões que envolvem a crise, mas, nesse caso específico da educação, nós estamos falando de um recurso vinculado e um recurso robusto, aumentado consideravelmente, deputado André Quintão, pela emenda constitucional 108. Quem faz gestão em educação nesse momento, deputado Gustavo Valadares, está diante de uma grande vantagem,
proporcionada por essa inovação trazida na Constituição Federal. Diante apenas dessa reflexão, secretária, de que a senhora poderia ver com os seus pares, secretário de Planejamento, secretário da Fazenda, a oportunidade de cumprir os 70% do que rege a emenda, que é direito salarial dos profissionais de educação que clamam por isso. Sabe para quê, secretário? Para a gente não ver algumas cenas que nós vimos durante a pandemia. Eu tenho certeza que isso mexe com o seu coração, com o coração de todos os deputados, mas se tem uma das cenas para esse professor aqui, porque eu estou deputado, mas eu sou professor, mas uma das cenas, deputado Betão, que mais mexeram comigo foi ter que ver, deputado Charles Santos, professores indo para a lan house da aula, porque o salário não permitia a compra de um aparelho eletrônico para oferecerem essa aula da sua casa. E aí, eu gostaria de fazer algumas perguntas, já pedindo desculpa, deputada Beatriz Cerqueira, mas algumas coisas a gente precisa refletir. E vou dizer, secretária Júlia, que as perguntas elas são grandes, e entendo que o seu tempo é um tempo também escasso. Se me puder responder depois, por escrito, no WhatsApp, da maneira que a senhora quiser, eu vou ser grato, porque são perguntas muito importantes e muito caras para mim. Quais as medidas já planejadas pela Secretaria em relação ao eventual agravamento do cenário pandêmico para a área de educação? E quais as medidas implementadas e a implementar para a recomposição das perdas de conteúdo sofridas pelos alunos de 2020 e 2021? E aí complemento dizendo que nós temos aí análises por todos os lados que dão conta que a perda em termos de ensino-aprendizagem, no processo pedagógico, varia de 12 a 20 anos. Como é que Minas Gerais está se preparando para lidar com isso, secretário? Segunda pergunta, em relação ao projeto Mãos Dadas, nós percebemos um empenho absurdo por parte dos superintendentes regionais para a aprovação do mesmo. Tem-se dito que, em 2023, obrigatoriamente, os municípios deverão arcar exclusivamente com as matrículas dos anos iniciais. O Estado tem oferecido pagamentos para que prefeitos venham aderir ao programa. Tivemos casos em que foram ofertados R$ 1.200.000 para o município aderir ao programa, e após negociações o governo chegou ao montante de 5 milhões. As perguntas são: qual a origem desse recurso? Qual a autorização legislativa e a dotação orçamentária que permite o pagamento desses valores? O que será feito com os professores da rede estadual, sobretudo os designados? Qual a lei que fixa o prazo fatal de 2023 para que os municípios recebam os anos iniciais, inclusive dispositivo legal específico? Do ponto de vista da eficiência, vemos que os municípios investem cerca de 4 vezes mais para o aluno e as notas do IDEB são muito semelhantes nas escolas estaduais e municipais de cada cidade. Portanto, é eficiente transferir os anos iniciais para as prefeituras, já que elas gastam muito mais para obter o mesmo resultado? Quais estudos foram feitos nesse sentido? Qual o prazo para que esses estudos sejam apresentados para essa casa? Há estudos que comprovaram que os municípios terão recursos para suportar o recebimento dos anos iniciais? Última pergunta, tinha 15 aqui, depois eu posso passar, secretário. Sobre a ordem de serviço número 8 de 2020, que determinou a instauração de processos administrativos contra os diretores e diretoras apostilados e que fizeram a opção remuneratória da Lei 21.710 de 2015. O parecer da AGE apresentou 2 opções à Secretaria: instaurar os processos administrativos sobre o risco de reversão da decisão de inconstitucionalidade que até o momento não transitou em julgado e aguarda julgamento definitivo no Tribunal de Justiça,
e recursos aos tribunais superiores ou aplicar o entendimento correto e aguardar a decisão definitiva. De quem foi a determinação para a edição da OS 8 de 2020? A secretária tem notícias dos impactos emocionais causados por essa ordem de serviço para os aposentados de 70, 80 e mais de 90 anos de idade? A secretária tem notícias que cerca de 50 dessas diretoras aposentadas faleceram nos últimos meses, algumas pela Covid, mas a maioria por problemas cardíacos agravados pela ansiedade e depressão, especialmente pela iminência da perda de mais de 50% da sua renda? Porque a OS 08, embora absolutamente legal, ainda não foi anulada pela secretaria. Reitero, não foi da AGE a ordem para instaurar os processos administrativos contra esses diretores, porque o parecer não impõe essa determinação. Portanto, de quem foi? Da Secretaria de Governo? Da CEPLAG? E qual a real motivação em empurrar as dívidas para frente às custas da dignidade desses diretores e diretoras que tantos serviços prestaram à nossa educação? São essas perguntas. Obrigada. Deputado professor Cleiton, eu consegui anotar 23 perguntas, e eu vou, como o senhor falou, né, eu vou me ater às primeiras, e aí o senhor já generosamente disse, a gente retorna às seguintes por escrito, viu, professor? Porque eu, deputado, né? Professor, deputado. Professor, deputado, professor. Porque cada uma delas me dá uma vontade enorme de responder, e elas são muito importantes, como o senhor colocou. Então, eu não quero que soe que eu estou, sabe, não prestando atenção em alguma delas, eu vou me ater àquelas iniciais que o senhor colocou e a gente responde por escrito às complementares. O senhor começou falando que aqui a gente está falando muito de partido político, que fez isso ou aquilo. Eu não estou falando de partido político porque não é a minha especialidade, eu estou falando de administrações, né? E essa, modestamente, é a minha especialidade. Eu sou uma gestora pública e consigo fazer essa avaliação de que houve duas administrações distintas em relação à educação do nosso Estado, né? Então, só para... Meu ponto aqui é em relação a questões de administração, de gestão. Certo? E aí, eu queria trazer o senhor para esse debate, que é extremamente importante. Quando a gente vai falar de gestão, entram questões de detalhe que são muito importantes. Eu tive essa informação sobre o reajuste dado pelo governador Flávio Dino, a quem eu respeito muito pelos esforços de melhoria da gestão de um Estado, né, que estava numa situação muito frágil. Mas qual é o ponto, deputado? O governador Flávio Dino promoveu o reajuste aos professores, exclusivamente os professores efetivos, que no seu Estado, no Estado dele, é um percentual absurdamente mais baixo, né, do que o percentual de Minas. Salvo engano, gira em torno de 5%, no máximo 10% de efetivos. E foi exclusivamente para eles que ele concedeu esse reajuste. Né? Eu imagino que o senhor, como sendo um deputado que preza por todo esse processo, seja muito igualitário em relação a efetivos e contratados, o senhor não apoie esse ponto. Né? Porque eu fui me informar disso, deputado, porque eu também realmente tenho esse grande sonho de resolver essa questão, de conseguir promover esse processo. Mas eu não acho justo a gente promover o reajuste para uma parcela muito pequena, né, e anunciar nacionalmente como se fosse para todos. Certo? Então, assim, eu acho que esse ponto em relação ao reajuste de Minas do Amazonas, nós precisamos mergulhar um pouquinho mais nesse detalhe, porque é aquela coisa, a solução está sempre nos detalhes. Se a gente conseguir avançar nesse processo, a gente tem um bom caminho. Mas acho que tanto eu quanto o senhor concordamos que não seria prudente fazer um aumento exclusivamente aos efetivos, sendo eles um percentual tão pequeno. Me parece que foi por isso que ele conseguiu. Tá certo? Em relação a situação dos 70%. A gente falava aqui no início da audiência, né, que foi publicada uma atualização do REREL pela Secretaria de Fazenda à tarde de ontem no Diário Eletrônico e esta manhã... Não está, porque não está ainda. Houve um problema na internet, mas acabaram de me informar que regularizaram. De qualquer forma, no Diário já foi disposto, como a deputada Beatriz Cerqueira comentou, e vamos conseguir cumprir
os 70%. Né? E temos todo o interesse de esclarecer para essa casa como isso será feito, mas o percentual, o senhor vai ver que já está bastante distinto em relação à publicação anterior e com o que eu falei no início do nosso debate. A folha de dezembro e o 13º, que é a nossa obrigação, a gente vai conseguir chegar a esse 70%. Jamais admitiria, sabe, deputado, fazer um processo de investimento em outros setores e descumprir algo que, para mim, pessoalmente, é tão importante. Muito obrigada.